Inclusive, já que os senhores falaram em Estados Unidos e a China, parece que os Estados Unidos perceberam que um governo no Brasil mais à esquerda seria a entrega final do Brasil para a China. E os americanos perdem o resto da sua influência na América do Sul. Será que a visita da CIA tem algo a ver com isso, Vitorino? Eu tenho certeza. O Biden lá acordou, né? Biden acordou. Pode não gostar do Bolsonaro, o Bolsonaro também não gosta dele, mas eles pensaram assim, ruim com ele, pior sem ele. Porque, evidentemente, de que a influência chinesa está muito forte. Hoje, por exemplo, no leilão da CRT, sabe quem comprou a CRT, Mota? Eu ouvi falar, Chinês. Eles já são donos de 70% da energia elétrica do Rio Grande do Sul, hoje compraram mais 20%. Ou seja, os chineses são donos já de 90% da energia elétrica do estado do Rio Grande do Sul. A influência deles na Argentina nem se fala. Eles têm uma base lá, que eles dizem que é uma base logística de pesquisa. Não é uma base militar chinesa em que os argentinos não entram, não passam perto. É uma base militar chinesa na Argentina. E mais, essa base militar chinesa tem uma plataforma de lançamento de foguetes de curta e média distância. Na Argentina, uma base chinesa. O Chile, desde que a Bachelet se meteu lá, arrebentou com o Chile. O Chile era um país que estava a caminho da prosperidade. A Bachelet foi lá, como boa comunista, bagunçou o país. Tentaram botar o Chile outra vez nos eixos, mas o que aconteceu lá foi o mesmo que aconteceu com o Macri. O sistema estava tão apodrecido e comprometido que acabaram não avançando e voltou a turminha de sempre. É o que querem fazer aqui no Brasil, né? Só que aqui no Brasil parece que encontraram casca grossa. O presidente Jair Bolsonaro é muito mais casca grossa do que eles imaginavam. E o povo brasileiro parece que acordou cedo. Na Bolívia, por exemplo, voltou a esquerda ao poder. Chegaram a prender até a presidente do Congresso lá, que assumiu a presidência temporariamente. O Paraguai resiste, o Uruguai deu uma guinada à direita, a Colômbia se mantém à direita, o Peru caiu nas mãos de um sujeito lá que, meu Deus, eu vi o discurso de posse do sujeito, fiquei com pena do povo peruano. Eles não fazem ideia o que espera por eles. Anotem aí, Peru é um seríssimo candidato a uma nova Venezuela. O Equador deu uma reagida depois que se livraram daquele maluco lá, o que foi presidente por um tempo, fugiu o nome dele agora, mas depois que se livraram dele, o Equador está tentando se recuperar, mas tem a mesma dificuldade, porque a esquerda ela deixa a terra arrasada, ela é gafanhoto. Ela cupiniza toda a máquina pública, aparelha toda a máquina pública. Quando sai, além de deixar economicamente terra arrasada, ela deixa os cupins, que é a sua estrutura, trabalhando nas bases e arrebentando com o governo de oposição que eventualmente seja eleito. Então, sobrou pouco, os americanos têm que ficar atentos, até porque o Brasil, a economia brasileira é gigantesca. Não tem comparação a Argentina. Eles falam Argentina. A economia da Argentina é o tamanho da economia do Paraná. Vamos parar com esse negócio. A Argentina, o bom é você comprar por quanto ele vale e vender por quanto ele pensa que vale. Porque é um lucro fantástico. Então, para com esse negócio que, porque a Argentina, para com isso. A Argentina é o tamanho da economia do Paraná, do Rio Grande do Sul. Não é maior que isso. Então, se a gente for computar hoje a influência geopolítica na América Latina, seria burrice dos Estados Unidos não se colocar ao lado do presidente Bolsonaro, oferecer as suas forças de segurança, a área de inteligência, para abastecer o presidente Bolsonaro, para resistir aos ataques que ele vem sofrendo. Seria burrice. E eu acho que a vinda do diretor da CIA não foi uma mera visita protocolar. Ele não viria de tão longe para tomar um cafezinho, né, Mota? Acho pouco provável. E o que a gente está vendo, né, Camila, é a reavaliação de um processo que já dura algumas décadas. Esse processo, as maiores democracias ocidentais, elas transferiram boa parte dos seus processos produtivos mais importantes para a China. Então, o iPhone que você compra da Apple, ou o computador que você compra da Apple, eles são montados na China. Isso vale para os Estados Unidos, isso vale para vários países da Europa também. E coisas importantíssimas, essenciais para o Ocidente,
passaram a vir da China. Mas espera aí, a China é um país submetido, é um país milenar, vamos separar, né? O país China. O país China é um país milenar que tem milhares de anos de civilização, uma civilização refinadíssima, mas que desde os anos 50 está submetido a um regime comunista de partido único. Não tem duas formas de você dizer isso. A China é uma ditadura comunista, que a partir, né, dos anos 60, 70, resolveu adotar uma economia agressiva, capitalista de mercado, mas sempre 100% controlada por uma entidade chamada Partido Comunista Chinês. Inclusive, algumas das maiores empresas da China têm como acionista majoritário as Forças Armadas, o Exército Popular de Libertação. Muito bem. O que a gente viu acontecer em 2020? De repente surgiu uma pandemia, né? Surgiu um vírus, se espalhou pelo mundo inteiro, matando milhões de pessoas. De onde veio esse vírus? Veio de um laboratório na China, de uma história que até agora está mal contada, né? Desde o início se levantou a hipótese de que esse vírus era um vírus criado em laboratório, propositalmente, e aí quem ousou levantar essa teoria foi massacrado nas redes sociais, foi cancelado, recebeu até ameaça de processo. Há pouco mais de um mês, essa teoria ressurgiu nos Estados Unidos, dessa vez trazida pelas entidades oficiais. O New York Times apresentou uma matéria dizendo que surgiram provas documentais, inclusive um vídeo mostrando que esse laboratório lá de Wuhan fazia criação de morcegos e que esses cientistas do laboratório tinham ido às cavernas, enfim. O que aconteceu? A pandemia veio de lá. Subitamente, Camila, tudo que o Ocidente precisava para combater a pandemia, olha que coincidência, também era fornecido pela China. As máscaras eram da China, os respiradores eram da China, os remédios eram fabricados na China. Não é possível que isso não tenha feito algumas pessoas pararem e pensarem. É muita coincidência, tá? E mesmo que fosse só coincidência, como é que o Ocidente pode continuar assim? Como é que as democracias, onde reina a liberdade, podem depender para a sua existência de um país submetido a uma ditadura comunista? Quer dizer, com efeito, né, no final das contas, você chega quase à conclusão de quem está mandando hoje no mundo é uma pessoa chamada Xi Jinping, né, que é o presidente ou secretário-geral do Partido Comunista Chinês. Isso deve ter feito muita gente pensar. E se você abrir os jornais hoje, na Fox News, na CNN americana, tem duas notícias interessantes. Uma é que os Estados Unidos estavam despachando destroyers, cruzadores e jatos de combate para uma região no Mar do Sul da China, onde existe uma disputa territorial entre alguns países e a China, e na mesma região ali onde está Taiwan, né? Taiwan, que fazia parte da China, depois, quando aconteceu a Revolução Comunista, Taiwan virou um país independente. A outra notícia, eu não sei se vocês viram, gravíssima, foi uma palestra em vídeo de um especialista militar chinês, um especialista em defesa chinesa, dizendo o seguinte: eu acho que a melhor solução ali para o Japão é a gente jogar umas bombas atômicas lá, porque, inclusive, eles já receberam duas, eles sabem do que se trata, e aí a gente resolve o problema do Japão. Isso está nas notícias de hoje. Então, esse cenário global, o Brasil não pode ser ingênuo. E tem muita gente ingênua aqui, né? Você vai lembrar que logo depois das eleições de 2018, no início de 2019, parece que teve uma comitiva de parlamentares brasileiros que foram à China, né? A primeira viagem internacional deles foram à China
foram fazer exatamente o que lá, né? Então, uma potência como a China, com a alavancagem econômica, com a quantidade de dinheiro que eles têm, eles podem jogar esse jogo de várias formas. E para encerrar, eu só vou lembrar, aqui no Rio de Janeiro, tem pouco tempo que foi inaugurada uma escola chinesa, uma escola bilíngue. E vários dos políticos de expressão aqui do Rio de Janeiro anunciaram com orgulho que já tinham matriculado seus filhos para aprender mandarim e sabe-se mais lá o que na escola chinesa. Essa é a nossa situação. Gustavo? Em relação à China, eu diria o seguinte, que deixaram o bicho crescer demais e agora está difícil derrubar. O exemplo que o Mota deu aí, logo no início, para mim, ele é devastador, né? E praticamente encerra o assunto. Os principais fabricantes americanos hoje montam seus produtos na China. Mão de obra barata, mão de obra praticamente escrava. Aí as pessoas, mas a China é um exemplo. Amigo, me dá 1 bilhão de escravos, eu monto a maior economia intergaláctica. E a China tem escravos. Né? Vamos deixar bem claro, não existe legislação trabalhista, não existe nada, não existe... Lá é salário de 30, 40 dólares e estamos conversados. E vai reclamar para quê? Para o bispo? Não tem. Então, assim, a China na prática... E essa ilusão de que a China é uma potência maravilhosa. Gente, eu já fui várias vezes à China. A China, aquela região litorânea, tá? Começa lá em cima, Pequim, Xangai, desce, vai até lá a Baía de Hong Kong, coisa e tal. Muito bacana. Aí você entra a China dentro, vai até Guangzhou, Kaohsiung, tá. Parou ali, amigo. Parou ali. O interiorzão da China não tem energia elétrica. É mato. As pessoas vivem colhendo arroz com o pé descalço. Então, essa coisa de que a China é rica, não. A China tem um portfólio rico. É o papel de parede do Bill Gates, a China. Aquela coisa ali das grandes cidades, o progresso. A China constrói pontes maravilhosas em 3 meses. Sim, tudo no mesmo lugar, na mesma região, bem fotografado, filmado e manda para as agências, para fora do país. Mas o interiorzão da China, e a China é um país continente, é um buraco. Então essa história de que a China... Não, pera. Rico lá é o governo. O governo e a turma que tá lá em cima. Esses são ricos, controlam patrimônio, enfim, né? Partido Comunista Chinês. Agora, é um poderio, a China tem um poderio econômico que o mundo foi descuidando, quando deu conta o bicho cresceu demais, e hoje é um perigo, e um perigo global. Agora, eu não vejo aqui no Brasil uma forma da gente enfrentar isso através de um confronto. Eu entendo que nós podemos transformar a força do inimigo na nossa vitória. É uma técnica utilizada pelo judô, onde o judoca utiliza a força do adversário em seu favor. Acho que é mais ou menos por aí. Nós temos que estabelecer regras. Os chineses não gostam de montar fábricas, eles gostam de comprar infraestrutura. Anotem, eles vão comprar a Eletrobras, eles estão comprando coisas por aqui, que no Sul já compraram tudo, eles vão ser os donos da energia elétrica do Rio Grande do Sul. Eles vão começar a comprar portos, vão começar a comprar ferrovias, como fizeram na África. Eles compram infraestrutura, mas eles não montam uma fábrica. Me deem exemplos de fábricas chinesas em território brasileiro que gerem emprego. Necas de pitibiribas. Então, assim, é uma estratégia chinesa. Eles têm dinheiro sobrando, o dinheiro da China é de bancos estatais, financiamento estatal. Então, essa é uma forma da gente pensar em alternativas para evitar esse processo de domínio, de poderio econômico. Quanto ao aspecto militar, não vejo muita dificuldade, mas me inquieta um pouco essa base militar chinesa aqui na Argentina. Talvez esse seja um dos motivos pelos quais o diretor da CIA esteve no Brasil conversando com o presidente Bolsonaro. Quem sabe aí nós teremos no futuro, por que não? Se não uma base americana, que eu não sei se é exatamente o que a gente gostaria, mas uma infraestrutura melhor para as Forças Armadas brasileiras, como, por exemplo, novos caças, nova infraestrutura, lança-mísseis de curto e médio alcance, uma base de foguetes interessante, mais ao sul do país, porque a base lá do Maranhão, a base de Alcântara, é para foguetes de projetos civis, né? Não é uma base militar. Então, por que não se pensar numa base militar mais ao sul, aqui no Paraná, no Mato Grosso, que nos ofereça uma proteção maior no Cone Sul?
Isso também não pode ficar fora de discussão, porque, como o Mota disse, não vamos ser inocentes. Tem muito mais gente tramando contra nós do que a nosso favor. E só para acrescentar um detalhe, Vitorino, que é muito importante, que passa desapercebido nesse cenário mundial. Enquanto, hoje, o que a gente vê acontecendo nas democracias ocidentais? Tá? É a divisão provocada pela guerra cultural. Nas grandes democracias ocidentais, você tem uma agenda insuflada, principalmente pela esquerda, né, que joga o rico contra o pobre, o branco contra o preto, o homossexual contra o heterossexual, os 500 gêneros. Então, o importante é você criar 20 banheiros diferentes. Enquanto isso, a China está focada em obediência a um Estado que direciona para onde as coisas têm que ir, né? Uma das maiores forças armadas do mundo, produção de tecnologia de ponta que é exportada para todo mundo. Lá não tem conflito. Eu escrevi um artigo no final do ano passado perguntando. Todo mundo conhece o George Floyd, né? Todo mundo sabe, George Floyd. Meu filho teve aula na escola do George Floyd, porque o George Floyd... Eu não vou entrar aqui no mérito da questão, né? Tudo indica que o George Floyd era um cidadão que tinha um passado criminal, não era nenhum anjo inocente, mas aparentemente foi vítima, né, sofreu um excesso de força policial, que é um fenômeno comum, acontece no mundo inteiro também, a polícia tem que lidar com esse tipo de coisa, enfim. Agora, eu pergunto a vocês, alguém aqui sabe o nome daquele cidadão que ficou em pé na frente da coluna de tanques na praça Tiananmen Square, nos protestos de 1989? O George Floyd todo mundo conhece. E aquele cidadão chinês que tem aquele, até onde a gente sabe, não tinha passado criminal e estava ali defendendo a liberdade. Quem quiser, quem não conhece a foto, puxa a foto no Google. É um sujeito sozinho, em pé, e uma coluna de 3 tanques de guerra parados. Por tudo que se sabe, aquele sujeito morreu, todo mundo que estava nos protestos ali da Praça Tiananmen Square foram todos massacrados também. Nunca ninguém soube o nome de nenhuma daquelas pessoas. Eu nunca vi a Anistia Internacional ir lá. Eu nunca vi um Chinese Lives Matter ir lá fazer um protesto. Eu nunca vi ninguém ligar para aquilo, né? Porque era um protesto democrático contra o regime comunista. Aí não tem valor nenhum. Então, essa dimensão da guerra cultural é tão importante quanto a guerra militar e a guerra tecnológica. E aí, diga-se de passagem, Vitorino, vamos lembrar também só uma coisa. A gente compra muita tecnologia que nós usamos no dia a dia e o governo usa, que é chinesa. Eu me lembro que nos anos 2000, eu trabalhei a minha vida inteira em tecnologia, e nos anos 2000 começou a acontecer um debate nos Estados Unidos que o governo americano estava impondo restrições à compra de equipamentos de telecomunicação fabricados na China para serem usados no governo americano, porque se suspeitava que esses equipamentos viessem com uma coisa chamada backdoor, que é um dispositivo que é acessado remotamente. Então, o cara lá da China, ele acessa remotamente um equipamento que está, por exemplo, servindo para controlar a comunicação da Força Aérea Americana. E aí ele remotamente ele desativa aquilo ali, ou ele fica recebendo todas as informações que estão passando ali. Então, não dá para a gente ser inocente, gente. Agora, pensem nessa dimensão da guerra cultural. A guerra cultural tem o efeito de nos dividir, ocupar o espaço, enquanto os garotos chineses estão tirando os primeiros lugares no mundo em ciência, em matemática, os nossos filhos estão aprendendo quais são os 20 gêneros, ou qual é a importância do banheiro. Enfim, esse é o estado em que a gente está hoje. Inclusive, na China tem uma aula, né, uma grade curricular para meninos serem homens, não serem femininos, serem machos.
né? E isso aqui no Brasil é visto como uma coisa horrorosa. Vamos ter bastante menininho afeminadinho, leite com pera, para quando a China vier, a gente não ter qualquer tipo de defesa ou preparo.